São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Hoje é dia de São Bento. Vamos rezar a oração a São Bento. Vamos rezar assim. A oração que São Bento nos ensinou, né, que ficou marcado durante todos esses séculos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja dragão meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu ofereces. É tu mesmo os meus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja dragão meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu ofereces. É tu mesmo os meus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja dragão meu guia. Retira de Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu ofereces. É tu mesmo os meus venenos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite. Pode ser melhor. Boa noite. Boa noite. Alegria estar com você nessa noite. Alegria que você está aqui pela obra que Deus tem para nós. Uma obra que chegará a todos. Uma obra que é para todos. Uma obra direcionada. Uma obra mesmo objetiva, focada. Uma obra de olho no olho. Uma obra de chamar pelo nome. Mateus Serri. É uma obra de olhar nos olhos. Uma obra de chamar pelo nome. Uma obra que pode ser primeira na vida de alguns, no sentido de um primeiro encontro, e uma obra de reencontro na vida de outros. Com um segundo, um terceiro, um reencontro. Uma obra para a vida daqueles que ouvem e que estão sentados aqui, mas para aqueles que estão, quem sabe, nas suas diferentes realidades, trabalhando neste encontro. Você está aqui. Amém? Amém. Quando a sua mão diz: glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí eu te dou a certeza nessa noite que essa obra é para o Senhor. Desculpe eu falar assim. Mesmo que você não queira, no sentido de estar até um tanto quanto disperso, distante, meio que olhar na cara, no sentido do que esse cara está falando, mesmo que seja lá na última fileira, uma obra para você, para todos nós. Chegou o final de semana, chegou um dia, chegou a hora, chegou o lugar, que não sairás daqui da mesma maneira que entrou. Não sairás daqui da mesma maneira que entrou. Pode ir por sua vontade, não ser obra de plenitude, mas será obra iniciada aqui. Iniciada aqui, começada neste lugar.
sairemos sem sermos alcançados, chegados, tocados por essa obra. Essa certeza chega, brota, toma o meu coração. Não se dá por uma questão de idade. Não se dá por uma questão de experiência, de tempo. Desculpa, não me entenda mal. De currículo. Aqui, nem daqueles já convertidos, e nem daqueles que têm um currículo cheio e que Ele chamou para vir para cá. Com toda a predileção da obra dada à Trindade Santa, comunidade do qual eu pertenço, e por graça sou fundador, quero dizer que aos de currículo cheio eu tenho uma predileção, porque são os prediletos do meu Senhor. É obra para você. Obra com dia marcado. É obra com hora marcada. Obra com lugar marcado. Por isso que digo que é obra direcional, objetiva, de nome. Por isso que digo que é obra de olho no olho, e não pura e simplesmente uma obra coletiva. Não, é obra individual, é obra para cada um que está aqui. Ninguém nessa noite. E é isso que declaro pelo poder do sangue de Jesus. Ninguém nessa noite ficará sem ser alcançado pela eficácia dessa obra. Amém? Amém? Pela eficácia dessa obra, pelo poder dessa obra, por aquilo que tem dentro dele, por aquilo que tem sonhado por ele, desejado por ele, por aquilo que tem movimento dentro dele, movimento este que tomou uma equipe, movimento este que vocacionou homens, movimento este que fez armar, eu diria, uma tenda neste lugar. Amém. Porque até ontem era uma escola, mas este lugar hoje é aquela tenda do encontro, aquela mesma que recebeu tantos homens e mulheres, e que depois que eles entraram, diz a palavra, que não saíram mais os mesmos. Toca nesse chão aí. Deixa eu ouvir o barulho dos seus pés, porque você toca em um lugar sagrado. Amém? Você toca em um santuário. E deixa eu te dizer, quando o lugar é sagrado, quando o lugar é santificado, ai, meu irmão, todos aqueles que pisam naquele lugar é alcançado pelo Santo dos Santos, é alcançado por aquele que nos santificou, é alcançado por aquele que o sagrou. Isaías 53, quem tem a palavra toma. Isaías 53 é a palavra. Se
a Bíblia, aí você precisa, Isaías 53, você precisa dobrar a atenção. Se você tem a palavra em mãos, fica mais fácil, você acompanha, os seus ouvidos, os seus olhos, os seus sentidos vão sendo envolvidos pela palavra. Agora, se você não tem aí, irmão, você precisa, irmã, estar com a atenção redobrada. Isaías capítulo 53. Qual capítulo? 53. Qual capítulo? 53. Diga comigo, eis a palavra. Eis a palavra. É minha vida. É a minha vida. Amém? Amém. Eis a palavra. Eis a palavra. Diga para a pessoa que está do seu lado, da sua vida. Eis a palavra. Escolhida. Para marcar a sua história. Quem crê, aprova o Senhor nesta noite? A sua história, palavra para chegar às nossas vidas e virar a palavra de cabeceira. E virar a palavra de cabeceira, aquela que toda vez que lembrarmos dele, lembraremos da palavra, e que toda vez que a ouvirmos, teremos a memória de sua mão e da forma como ele nos tocou. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos pecados e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. O homem e a mulher que crê, levanta a mão comigo sim e diz: eu fui, sou e serei curado graças às suas chagas. Isaías vai revelar uma obra essa que começaram a pregar, uma obra de redenção, uma obra de salvação, que em profecia Isaías dizia antes da mesma acontecer. Uma obra de redenção, uma obra de salvação. E é interessante que a pergunta que começa o capítulo me chama muita atenção. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir?
Quem diria que o Senhor estava agindo? A tradução da Ave Maria vai dizer: a quem foi revelado o braço do Senhor. E aí, para que você entenda essa ideia do versículo 1, o braço do Senhor, aqui no texto quer dizer o vigor, a força da sua obra. Levanta o seu braço direito para mim assim. Agora levanta o esquerdo. Os dois, bem no alto. Porque tudo que você quer pegar, você pega com o que, gente? O braço, é ou não é? Você levanta com o braço. A força do braço. Se eu quero pegar uma cadeira, se eu quero pegar uma imagem, se eu quero levantar esse ambão, eu tomo pela mão, claro. E o braço levanta. O versículo vai dizer: a quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado o vigor de sua obra? Essa obra que estamos pregando nessa noite, a quem foi revelado? Irmão, não é muito simples. E eu creio que você compreenderá a palavra de Isaías no capítulo 53. Porque a mim e a você está sendo revelado essa obra nesta noite. A nós que viemos no virada, a nós que acolhemos o desafio de passar o final de semana aqui, a nós que preenchemos aquelas fichas, que convidamos e que de alguma maneira deixamos a nossa casa, nós experimentaremos o vigor desta obra. Mas, Reginaldo, de que obra você está falando? Eu estou falando de uma obra de redenção. Eu estou falando de uma obra de salvação. Eu estou falando de uma obra de conversão que Ele quer estabelecer no virada nessa noite. Que Ele quer estabelecer na minha e na sua vida. Que Ele tem para todos nós. Porque Isaías vai dizer de um homem chagado, que olhavam para ele e não viam aspecto humano. Isaías vai dizer de um homem que foi maltratado, colocado como escória, deixado. Mas, irmão, irmã, de quem Isaías está falando? Hein? Fala alto. Como é que você chama? Como é que você chama? Hã? Fala alto, Jussara. Jesus. Fique de pé. Grita esse nome. Jesus. Lá para trás, Jussara. Jesus. É. Obrigado, Jussara. Participação. É. Isaías está falando de Jesus. Mas até filme você já viu retratando essa história. Alguns de nós fizemos catequese, outros carregamos no peito. Então talvez você poderia pensar: então, por que o virada trazer um tema assim? Então por que pregar se de alguma maneira já sabemos? Porque uma coisa é você saber e outra coisa é você experimentar. E a pergunta de Deus para você e a pergunta de Deus para mim nessa noite é: se hoje eu olhasse para o Mateus, se hoje eu olhasse para a sua vida e fizesse uma pergunta, qual seria a resposta? Porque a pergunta que tenho é: eu estou me encontrando com você? Bendito seja Deus, tem obra mesmo. A pergunta é: ele morreu. Mas se for olhar para a sua vida hoje, essa morte foi em vão? Essa morte foi em vão, virada? Essa morte tem sido em vão? Essa obra de redenção chegou na minha vida
chegou na sua vida? Essa obra de salvação alcançou a mim e a você? Essa obra de salvação, essa obra de redenção alcançou a sua vida? Será que aqui nós temos uma assembleia de homens e mulheres que foram alcançados pela obra de redenção? Ou será que existe aqui homens e mulheres que ainda hoje, que ainda nesse exato momento, a morte de cruz não significou nada? Porque essa morte de cruz não alcançou a minha história. Eu continuo sem experimentar a redenção. Eu continuo sem experimentar a salvação. Aconteceu como um fato, distante de mim, mas o Salvador é Salvador da humanidade, mas não é meu. O Salvador é Salvador do mundo inteiro, mas não é meu. O Salvador é Salvador de toda a igreja, mas não é meu. Eu não posso dizer que essa obra de Isaías 53 aconteceu em mim, porque ainda não vejo em mim obra de redenção, porque ainda não vejo em mim obra de salvação, porque ainda não vejo em mim obra de conversão. Levanta a tua cabeça, olha para mim. Porque eu estou falando com você. O Salvador descrito por Isaías é Deus Salvador. Amém? Amém. É Deus Salvador. A obra de redenção descrita por Isaías é para a tua vida. Se houve morte de cruz, houve morte de cruz por você. Se houve obra de redenção, houve obra de redenção para a sua vida. Se houve obra de salvação, essa obra de salvação é para você. E o meu desejo é olhar nos olhos de cada um nessa noite e ir repetindo isso, para que nós pudéssemos, desta maneira, individualizar tal obra, para que então eu pudesse olhar e perguntar em mim: eu experimentei obra de salvação? Eu experimentei obra de redenção? Ou a morte de cruz é algo distante de mim? Ou a morte de cruz é algo distante da minha história, da minha vida? O Salvador então quer salvar você. Amém? Amém. Salvar você. E se não fosse assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Está fazendo o que aqui? Está perdendo tempo. É bem verdade que está até comendo uma comida boa, que está bem entre pessoas bonitas, agradáveis. Eu particularmente quero ressaltar, tá bom? Que a gente que sai pregando pela vida aí, né? Você está ouvindo uma música muito boa, um hino muito bem tocado. Vamos aplaudir o Ministério de Música. E quando cheguei
pelo presente que me deste nessa noite. Está comendo comida boa, está entre pessoas que você gosta, está ouvindo uma música boa, mas deixa eu te falar, olha para mim, não foi para isso que viestes aqui, não foi para esta obra. Viestes aqui nesta noite para experimentar a salvação de Deus, para experimentar a redenção, para experimentar um Jesus chagado, morto, crucificado, escória, maltratado, humilhado por você. Qual é o grande desafio do Virada? Qual é o grande desafio dessa noite? Usar de tudo isso, mas permitir que essa obra aconteça, para que tudo isso não seja em vão. Então eu quero desafiar aqueles que estão sentados nessas cadeiras, eu quero desafiar aqueles que vieram a permitir que o Salvador chegue e tome para si aquilo que é dele. Amém? Bate no seu peito e diga: eu sou o Salvador. Eu sou do Salvador. Eu sou propriedade dele. Eu sou propriedade dele. Eu pertenço a ele. Eu preciso te dizer, foi pago um alto preço e não se economizou nada, porque ainda a história vai dizer que um soldado transpassou com a lança o lado e jogou sangue e água, porque já não havia mais sangue, para dizer que jogou tudo, até a última gota. Ei, é essa obra que quer fazer acontecer na minha e na sua vida. É essa chaga que quer curar você. É esse Redentor que quer tomar para si aquilo que é dele. Tomar para si aquilo que é dele. Só que não tem essa. Ei, não tem essa de imposição na obra. Reginaldo pode até pregar mais, né? Porque o estilo dele é a maneira como ele prega, mas não pense que há imposição à obra, porque ele me deixou e te deixou livre. Embora colocasse dentro de você um desejo de eternidade, um desejo que faz você respirar todo dia e desejá-lo sem mesmo conhecer, um desejo que faz alguns de nós procurar na droga, procurar no tráfico, procurar na bebida, procurar em todas as outras coisas uma felicidade que tem, na verdade, destruído a obra que é do Redentor em você. Olha para mim, mas tudo bem, eu entendo você, só que chegou a sua hora. Amém? Amém. Como chegou a hora do mosquito. Vem cá, mosquito. Deixa eu te mostrar. Vamos aplaudir o mosquito? Irmãos queridos de nossa comunidade. O mosquito também um dia estava sentado aí no seu lugar. Mas por
existia uma obra de salvação. Obra essa que eu quero fazer a mesma pergunta. Quem diria que o Senhor estava agindo? Na tradução da Ave Maria, a quem foi revelado o braço do Senhor? Obra essa que chegou na vida do mosquito. Amém? É. Um minutinho, mosquito. Um minuto, tem que eu contar. E eu quero testemunhar isso para você e dizer que olhar para você daqui é algo fantástico. Porque eu estive aí também. Meu nome é Luciano, mas meu apelido é Mosquito, mas não é um mosquito da dengue. Eu nasci em Cachoeira da Mirim, terra próxima aqui, Capixaba, terra de gente bonita. Isso é verdade. Falava com o mosquito que ainda bem que já encontrei a minha vocação na igreja. Que o Senhor me chamou a vida celibatária dentro de uma comunidade, né, das novas comunidades. Nós temos aqueles que têm estado de vida matrimonial, como o mosquito, e Aqueles que têm o estado de vida celibatário, que vivem no celibato, que é o meu caso. Falava com o mosquito, se não fosse o caso, eu ia aproximar bem a obra Trindade Santa dessa terra, para poder casar por aqui, porque é gente bonita, viu? Falando sério, gente bonita mesmo, de mosquito. Mas há 16 anos atrás, quando eu morava no bairro, inclusive o seminarista que está no Diácono, é no bairro onde eu morava em Cachoeira da Mirim, bairro Praça da Bandeira, e ali existia 4 bocas de fumo, zonas de prostituição, e fui criado ali naquela região. Convivi com os traficantes que viveram naquele local, naquele lugar ali. Muitos amigos nossos morreram, Marcinho, dormiu. Não sei se os seminaristas do Diácono lembram, mas amigos que foram mortos no tráfico. E eu convivi ali em Cachoeiro uma vida de droga, de prostituição, de alcoolismo, de rock, porque eu era heavy metal. Gostava de ir aos cemitérios com uma maconha, tirar cocaína, ir para as festas de festivais de alegre e se prostituir durante as noites inteiras, várias bebidas, garrafas. Nós levávamos pedras de cocaína, pacotes de maconha, preservativo, barradas para a gente levar as meninas para transar a noite inteira, para se prostituir. E virava a noite naquela doideira, né, no Festival de Alegre, em Marataízes, aquele lugar litoral todo do Espírito Santo, inclusive Cachoeiro, minha terra. E ali nós vivenciamos, eu vivenciei a misericórdia de Deus quando Ele me encontrou por graça, porque eu estive ali. E quando meu irmão faleceu, porque a gente não vem por amor, a gente vem na dor. Foi preciso perder o meu irmão num acidente para que eu pudesse entender o sentido da vida, aquilo que estava acontecendo. Meu pai batia na minha mãe, chegava em casa, ele enforcava ela, batia violentamente, trancava ela fora de casa. E eu ia para a rua fumar maconha, tirar cocaína, roubar, traficar com as galera. A gente comprava pedra de cocaína para vender para os playboys. E a gente ali vivenciei várias experiências, mas nunca fui feliz. Digo para você que a minha maior experiência, a maior vida feliz, por isso eu estou numa comunidade, porque eu quero dar a vida por Jesus, porque quando eu estava sentado ali, alguém falou no meu ouvido assim, uma palavra que foi muito difícil para mim, porque eu não tinha intimidade muito com meu pai. Ele falou assim comigo: o Pai te ama. Foi bastante para eu entender que alguém morreu na cruz por mim, que eu sou amado, que Deus me ama. Aí meus olhos ali, como que abriu. Ali eu fui impactado, me joguei em lágrimas, porque eu senti um amor que eu nunca senti na droga, que eu nunca senti na prostituição, que eu nunca senti no alcoolismo, naquela zona de prostituição, com a menina mais bonita talvez, eu nunca senti, somente naquela voz: o Pai te amo. Glória a Deus. Levanta as suas mãos e diz: a obra de salvação, A obra de salvação, a obra de redenção, a obra de redenção é para a minha vida.
mosquito. É obra para a sua vida. E eu preciso insistir nesse caminho nessa noite, porque é uma obra individual. Vem cá, Luan. O Senhor nos levou a pregar em Itaboraí, e lá Luan estava sentado assim, como você está sentado. Para que você entenda que é verdade essa obra, amém? Amém. É verdade. Um minuto. Menos do que um mosquito, hein? Eu estava ali atrás, né, e ainda lembrava de quando eu fiz o retiro, quando eu também sentei na cadeira assim, igual vocês. Foi uma semana depois do carnaval, e eu tenho uma história um pouco parecida com a do mosquito, porque também fui usuário de drogas, de cocaína, também prostituído. Com 14 anos eu morava sozinho e sentia carência de família, de pais. Então fui procurar o amor, fui procurar carinho, só que de uma forma errada. Fui procurar nas drogas, nas meninas. E eu tinha vontade de sair. Quando eu cheguei, quando eu conheci esse amor, eu já estava numa vontade profunda de sair desta vida. Eu não aguentava mais cheirar, eu não aguentava mais me prostituir. Talvez aqui no nosso meio estejam pessoas assim, jovens, com esse mesmo sentimento. Talvez você não esteja aguentando mais usar drogas. Talvez depois da sua relação sexual você sente um nojo imenso de você, porque foi assim eu também senti. Eu por muitas das vezes chegava em casa trincadão, se é assim que eu posso dizer, tá? Por muitas das vezes eu acordava com travesseiro, a roupa de cama toda suja de sangue, porque eu cheirava do nariz sangrado. E eu dizia: Senhor, eu quero sair desta vida. Eu não aguento mais, mas sozinho eu não consigo. Transforma a minha vida. Minha família destruída. Eu destruí a minha família, eu destruí a minha vida, um jovem. Hoje eu tenho 23 anos. Eu não tenho lembranças boas da minha adolescência. Só tenho lembranças ruins. E uma semana antes do carnaval, me veio um amigo e disse: olha, Lu, eu tô com uma ficha para você do Despertar, hein? Que é o nome do retiro, do encontro. Gostaria muito que você fizesse. Eu quero fazer. Uma semana depois, o carnaval, eu falei: vou encerrar, vou aproveitar o último final de semana, porque depois eu não quero mais. E assim fui para o Despertar, o Reginaldo que estava lá pregando, assim como está aqui hoje. E ali eu pude experimentar todo o amor de Deus. Eu pude entender o verdadeiro sentido da cruz, o verdadeiro sentido a qual Ele deu a vida por mim. Ali eu pude entender, ali
ali eu pude perceber onde estava todo o amor que eu precisava. Onde estava o carinho que eu precisava, através de cada sorriso, através das palavras suas, porque tenho certeza que muitas pessoas aqui também estão sentindo isso. Através das suas palavras, nós sentimos o amor de Deus. Eu louvo e bendigo a Deus todos os dias pelo poder, porque através de você eu pude sentir o amor de Deus. E foi assim um pouquinho da minha história, e hoje eu tento viver ao máximo esse amor de Deus. Hoje eu digo sim todos os dias quando eu me levanto eu digo que eu quero viver esse amor. Aquele amor a qual eu vivi no primeiro dia do despertar, onde Deus transformou a minha vida. Amém? Levanta as suas mãos. Diga, eu quero ser curado. Eu quero. Eu desejo ser curado. Graças às suas chagas. Abaixa as suas mãos. Eu poderia dar continuidade. Vou passar o microfone para ele, não, vem cá. O Júnior é o caçula dessa obra de redenção. Teve encontro em abril, por isso que estamos chamando de caçula da obra de redenção. Mas também assim, também alcançado, para que cada um compreendesse que é para mim, que é para você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Abra os seus olhos. Fique de pé. Deixa a Bíblia aí do lado, na cadeira. Deixa tudo aquilo que te retém. Repete comigo assim: se o teu sangue
ferida em mim, livre serei para te seguir. Eu quero te ouvir. Se o teu sangue curar